Ai. Olá, boa tarde, gente, tudo bem? Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Começando a live de hoje, deixa eu só anotar aqui o tema da live de hoje. Começando devagarinho, deixa eu mandar os aviões aqui pra galera. Pro pessoalzinho que eu conheço. Gente, eu tô com a garganta incomodando muito. Desde ontem que eu tô meio alérgica. Tudo bom, gente? Vamos entrando. Tô aguardando a minha convidada de hoje. Convidada da minha live de hoje. A Ana. Opa, deixa eu... Aí, Ana, chegou. Deixa eu... Opa! Deixa eu convidar aqui. Prontinho. Opa! Nossa, Ei! maravilhosa! Ah, quem fala? Tô toda chique aí. Eu não Que tô mais chique, eu tô linda! empacotada com esse casaco aqui. Não tem jeito de eu tirar, tá muito frio aqui em casa. Tá Muito. muito linda, amei! Obrigada. Quer Como ficar de é que você vermelho também, porque o vermelho dá certo aqui, né? né? Com a pessoa, mas não tem jeito. Eu tenho que botar esse casaco aqui para dar uma ajudada na situação aqui, que tá muito frio. É, tá muito frio, realmente. Vamos esperar o pessoal. Eu também tô tossindo um pouquinho, a Gente, voz tá um desde ontem. estranha, né? É muita secura, muita poeira. Então, releve isso aí, gente. É, desde ontem que eu tô assim, com a garganta meio irritada, né? Tossindo um pouquinho. Ontem eu falei Também. muito, então irritou bastante a minha garganta. Aí eu tô aí com. Esperando a galerinha entrar. Sim, Eu mandei uns bem-vindos. aviõezinhos aqui, mandei uns aviõezinhos pro pessoal, que eu sempre mando. Tem como mandar aqui agora, Paty? Tem, ó. Tá vendo o Tem? aviãozinho aqui embaixo? Tô. Então você aperta nele e vai aparecer as pessoas, aí você manda. Ah, eu vou mandar. Eu mandei aí para os primeiros que apareceram, eu mandei. Aí depois eu parei. Sim. Nossa, o negócio fica caindo aqui, meu tripé tá caindo. Tô segurando aqui. Nossa, gente, eu preciso parar de tossir. Vai parar em nome de Para aí, Jesus. parei. E aí, Então, Ana, tudo bem? Como é que você tudo tá? ótimo. Tô bem, graças a Deus. Assim, os dias têm sido puxados, né? Rotina de mãe, você compartilha desse sentimento, né, Paty? A gente fazendo, não é exatamente um homeschooling, mas auxiliando as crianças em casa nesse processo é bem cansativo para os pais e para os Exatamente. professores também, né? Mas a gente Sim. está bem, graças a Deus, estou feliz, né? Uhum. De tudo isso que eu tenho alcançado e do que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje, sobre esses bloqueios emocionais, sobre como a gente se vê, né, de uma forma equivocada e como isso interfere, né, Exatamente. em tudo na nossa vida. Interfere Exatamente. nas nossas relações, no nosso profissional, emocional, tudo, nossa relação Sim. com Deus. Exatamente. Deixa eu, antes de qualquer coisa, né? Fisioterapeuta disfarçado no Instagram da esposa. Que história é essa de fisioterapeuta disfarçado aí? É o Vinícius? É você, Vinícius? Estou vendo essa foto aí. É um Prazer, colega gente. meu de mentoria que entrou. Prazer, Ah, gente, vocês estão entrando agora. Eu não consigo ver o nome de todo mundo, mas sejam bem-vindos todos vocês. sim, Vamos nos apresentar, né, Ana, para quem não conhece a sim. gente, né? Eu sou a Pati Azevedo. Eu moro em Brasília. Eu trabalho atualmente como servidora pública. Eu estou servidora pública, até quando Deus, né? Permitir. Estou, né?
empreendendo em outras áreas aí e Sim, aventurando em outras áreas. É, tem esse Instagram aqui que eu trabalho a parte de saúde em 3D, corpo, mente, espírito, já tem um tempinho. Entre erros e acertos, a gente vai aprendendo aí, vai ajustando e vai se alinhando com o propósito que Deus coloca na vida da gente. E eu me sim, encontrei de verdade com o meu propósito, ajudando pessoas a alcançarem a cura em todos os níveis, cura física, cura da alma, cura, enfim, a partir de um sim, processo pessoal de mudança que aconteceu comigo. Agora você pode se sim. apresentar. Eu sou Ana Flávia Leão, né? Meu Instagram é Leão Estilo, para quem não me conhece. Eu sou mãe, tenho 3 filhos, sou esposa, sou dona de casa e sou consultora de imagem, né? E sou amiga da Patrícia e tive o privilégio de poder receber dela uma mentoria nessa área de bloqueios emocionais, né? E como isso foi transformador para mim, e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje. É sobre esses processos de bloqueios emocionais que tanto interferem na nossa vida. Porque às vezes não é a questão espiritual, às vezes não é você está fazendo a sua parte, mas tem algo que te paralisa, né? E como foi especial esse processo, como foi recompensador. E para mim e para você, né, Paty? Porque você se Sim, com alegrou certeza. muito em ver o meu fruto, né? E como você pôde me ajudar. Exatamente. Quando a gente encontra o propósito de vida da gente e a gente se move dentro desse propósito, tudo se transforma, né? E o Sim, propósito de vida da gente, ele não é uma coisa que a gente vai correr atrás e procurar, não, ele já existe. A gente tem que sim, enxergar, né? E aí que tem a questão da autoimagem. sim, Eu quero pegar esse gancho aí para a gente começar a introduzir esse assunto, né? sim, A autoimagem diz respeito à maneira como a gente se enxerga, sim, mas muitas vezes a gente não consegue se enxergar da maneira que a gente realmente é, da maneira que Deus realmente criou a gente para ser, né? A sim, diferença que a gente, o papel que a gente tem para cumprir nesse mundo, porque a gente muitas vezes tem a visão atrapalhada por sombras, né? sim, A gente não se enxerga com todas as potencialidades, tudo aquilo que Deus colocou na gente. E essas sim, sombras são os bloqueios emocionais, né? exatamente. Eu queria saber de você, Ana, como você se enxergava? Você como consultora de imagem, né? Eu sei que você tem isso Então, como propósito de vida. Como é que você se enxergava e como é que você vê isso dentro do seu propósito? sim, e como você falou, a gente muitas vezes é como se a gente estivesse usando um óculos embaçado e esse óculos impedisse a gente de enxergar toda a realidade. Então, muitas das vezes nós não, por situações que nós vivemos desde a nossa infância, te abençoamos em nome de Jesus, Paty, que toda tosse cesse, que você fique bem. Amém. Muitas vezes a gente não se enxerga da maneira que a gente realmente é. Eu venho de um processo longo, ao longo dos anos, né, de ter uma cura nessa autoimagem, porque coisas que nós sofremos, né, às vezes orfandade, muitas vezes as pessoas não são criadas pelos pais, né, é uma Uhum. realidade muito forte aqui no Brasil, onde os homens, eles não assumem essa paternidade e que quanta falta isso faz, né? Então, tudo isso faz com que a gente não receba, enquanto criança, aquilo que é devido. Porque a gente, como é que Deus estabeleceu a família? Para que pai e mãe tivessem os seus filhos e recebessem ali a palavra da verdade fosse inculcada na mente dos filhos, né? E muitas vezes a gente, por não receber esse afeto, essas afirmações,
a gente entra nesse processo de não se enxergar da maneira que a gente realmente é. Então, eu tinha um bloqueio muito grande assim com a minha imagem, eu não me achava bonita, eu não conseguia ver qualidades em mim, eu me via de uma forma muito deturpada. E após a minha experiência com o Senhor Jesus, eu comecei por um processo de cura, só que faltava algo. Tinha algumas situações que eu não conseguia me enxergar daquela forma que realmente é. Então, a Patrícia conversou muito comigo sobre essa questão emocional, porque muitas vezes o nosso problema, ele não é físico nem espiritual, ele é emocional. As emoções fazem parte da nossa alma e muitas vezes essas falsas crenças, elas estão gravadas na nossa alma e a gente pensa, né? Porque, como eu falei ontem, assim como a gente pensa na nossa alma, assim Sim, a a gente gente é. é. Então, se a gente não consegue, se a gente não tem esse gravado na nossa mente, nas nossas emoções, essas verdades, a gente começa a se enxergar por essa visão turva, né, deturpada, que Exatamente. na maioria das vezes não é verdadeira. E assim, depois de ter aprendido isso, como eu vejo assim tanta gente, né, que tem um potencial enorme e não consegue se enxergar. Uma coisa que é muito comum na maioria das pessoas, na vida da maioria das pessoas hoje, é o medo. A gente estabelece um medo Uhum. na nossa alma que aquilo ali não é real. E assim, a gente se move muito em cima desse medo e a gente se limita muito. Então, Uhum. diante disso, a gente deixa de viver toda a potencialidade, toda a plenitude do propósito que Deus tem na nossa vida. Porque cada um de nós, né, Paty, tem um propósito, Sim. e você falou muito disso, sobre Uhum. propósito. Sim. Eu acredito que tem gente que acredita que não. Eu até conversei com a Renata na live sobre isso. Que tem gente que acredita que a gente vem para o mundo só para, né, viver o aqui e agora e pronto, acabou. E não existe essa história de propósito, que isso é besteira. Mas eu acredito que nós temos um propósito. Todos nós temos um propósito, todos nós viemos aqui para fazer algo que cabe a nós e não cabe a mais ninguém, né? Eu vou Sim, fazer X do jeito que Deus mandou eu fazer X. Fulano vai fazer X do sim, jeito dele. É o propósito dele, eu tenho o meu, cada um tem o seu. Mas muitas vezes, exatamente. o que acontece? Na nossa história, existem episódios que a gente passa a nível emocional, episódios de vida mesmo, traumáticos, perdas, abusos, roubos, decepções com pessoas. De repente, você foi uma pessoa que foi muito decepcionada com pessoas reiteradamente, ano após Sim, ano, promessas não cumpridas, às vezes os pais faziam promessas e não cumpriam. Todos esses sim, acontecimentos negativos, eles vão criando manchas no nosso subconsciente. Tem sim. uma idade que a gente não tem filtro nenhum, então a gente vai absorvendo isso como se fosse uma esponja. E Como se isso, tudo isso fosse verdade, né? Uma verdade exatamente, porque a absoluta. gente ainda está formando a visão que a gente tem da gente mesmo, Sim, né? A sim, nossa autoimagem ainda está se consolidando, o nosso estado de consciência ainda está em formação. Então, como isso vai manchando essa visão que a gente tem, essa imagem que a gente tem da gente, ela vai ficando distorcida, a gente não consegue enxergar o que a gente realmente é. Então, às vezes, sim, você não se vê mais como aquela criança alegre, espontânea, criativa, que você era lá com seus 4 aninhos de idade, lá com seus 3 aninhos, 5 aninhos. Alguma coisa sim, aconteceu nessa trajetória aí que mudou totalmente a maneira que você se vê, que instalou esse medo, que instalou essa necessidade de aprovação dos outros, que instalou esse sim, medo de tomar iniciativa e se decepcionar. São sim, muitas coisas que vão se instalando aí no nosso subconsciente que afetam
toda a nossa trajetória, toda a nossa escolha. Aí o que que acontece? Muitas vezes, paralelamente a isso, a nossa confiança, a nossa autoconfiança, ela é minada aos poucos. Então a gente se vê tão nada. O pouco que a gente se enxerga como nada, que a gente precisa que os outros digam quem a gente é. E aí começa o Sim. processo de alienação, que a gente chama. O que que é alienação? Alienação é quando você entrega a capacidade de decidir, né, de assumir o controle, o governo da sua vida para outras pessoas, para o sistema, para o governo, para a religião, para Sim. qualquer um que tenha o poder de exercer influência sobre você. Muitas vezes você acaba tomando decisões que não tem nada a ver com você. Muitas vezes Sim. você acaba usando coisas que você não gosta, mas porque você não se Tem a enxerga. liberdade de escolher. Você deixa de viver o seu propósito, de viver o seu potencial, porque você tem medo do julgamento dos outros. Tem medo de Sim, errar. Ah, não vou sim. criar. Eu estava até conversando com a Ana, né, quando a gente fez a mentoria. Ana, que dia que você. Eu quero a data que você vai colocar o seu canal do YouTube no ar. Eu quero a data. Ah, Paty, mas Foi. eu não estou pronta. Eu falei, não, botar tudo que você precisa já está aí, dentro de Sim, você. Tem algo aí sim. que precisa sair. Ah, mas eu não tenho telefone. Ah, mas eu não tenho, não sei filmar, não sei editar. Eu falei, você só vai aprender se você fizer. Ai, mas Sim. eu falei, olha, medo de julgamento, não, a gente tem que esquecer isso, porque se você não fizer o seu canal, vão te desencorajar. Se você fizer, Sim. vão te desencorajar também. Verdade. Então, não olha para isso. Só tem uma pessoa que você, nessas horas, que tem que, né, ser a voz na sua vida, que é Deus. Então, se Sim, ele colocou isso no seu coração e se está confirmando, faz. sim. Não, dentro de tudo que você falou, tem muita coisa que eu quero falar. Eu anotei essa frase que você me falou e me marcou muito. Quando eu faço algo para agradar as pessoas, eu entrego o governo da minha vida para elas. Gente, isso é muito sério. E muitas vezes essa necessidade de aprovação, ela tá dentro de nós. Porque muitas vezes as pessoas elas estão cuidando das suas próprias vidas, elas não estão preocupadas conosco. Podem até estar, mas a nossa vida diz respeito a nós. Então, Exatamente. essa visão turva, ela deixa a gente enxergar a realidade de uma maneira deturpada e faz com que a gente tome atitudes mediante essa visão deturpada. Então, eu sempre tive o desejo, falando do canal, faz tempo que eu tenho vontade de dividir com as pessoas tudo que eu passei e que eu sei que pode ajudar a vida de outras pessoas, porque eu vejo as pessoas com as mesmas dores, mas eu travava, eu falava, mas uma coisa que eu tinha também, que a Paty falou muito comigo, perfeccionismo. Então eu imaginava assim que eu ia ter que ter um estúdio para eu fazer uma gravação aqui como essa, que eu ia ter que ter um editor, eu não posso contratar uma pessoa para editar os meus vídeos, eu tenho que ter um guarda-roupa perfeito, eu tenho que estar magra, e por a gente ter medo, a gente vai colocando limitações. E essas limitações são impostas por nós mesmos, por causa das falsas crenças. Porque, assim, outra frase que eu aprendi com a Paty, o feito é melhor do que o perfeito. Porque, assim, a perfeição, só Deus, né, gente? A gente Exatamente. deve fazer o nosso melhor? Sim, nós devemos Claro. sempre procurar fazer o nosso melhor. Mas muitas vezes a motivação do nosso coração não é essa. A questão é que a gente está com medo mesmo, a gente está com medo do julgamento das pessoas, a gente está com medo de errar. E esse medo é igual aquele bicho-papão, que a gente olha a sombra assim, mas na realidade não existe, porque o que a palavra de Deus diz? Deus nos encoraja o tempo todo, ser forte e corajoso.
Eu é que sei o pensamento que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Você é filho, né? Então, Uhum. nós temos essa identidade, mas muitas vezes nós não acatamos Uhum. as verdades de Deus para a nossa vida como uma realidade. Então a gente fica andando em cima com esse óculos embaçado e a gente vai se movendo dessa maneira totalmente limitada, equivocada. A gente não alcança as vidas porque eu creio piamente que a gente nasceu com um propósito, porque cada um de nós é de um jeito. Você é uma, eu sou outra, e cada um que Uhum. está aqui nesse planeta é único, e cada pessoa tem a sua essência. Existem milhares de consultoras de imagem, assim como milhares de pessoas que falam do que você fala, mas você, Patrícia, você é única, só você pode tocar as vidas da maneira que você toca. Então, e as pessoas vão se conectar com você mediante essa empatia, porque às vezes eu vou tocar algumas vidas que você não vai, e vice-versa, Exatamente. porque é a questão da identidade, dos papéis dentro da sociedade, né? Então, como é importante a gente, como você começou comigo, Pati, como é que a gente começa a se livrar dessas cargas, né, emocionais? Porque eu já creio em Deus, eu creio no que a palavra diz, eu sei que eu tenho um propósito, mas eu não avanço. E aí ela começou a me ensinar sobre questionar-se, a gente questionar a si mesmo. Então Exatamente. ela começou a me ensinar, né, Paty? Questione as suas crenças. Uma coisa que eu acreditava é que eu não podia ganhar dinheiro. Não sei de onde eu tirei isso. Questionar não é errado. As pessoas têm muita Sim, a coisa de que é errado você questionar. Não é errado você fazer perguntas, né? sim. E Jesus era especialista em fazer perguntas, né? Depois disso eu fiquei lendo os evangelhos de uma outra forma, porque ele era especialista, porque eu entendo hoje que ele queria justamente confrontar essas falsas crenças que a gente carrega. Uhum. Então, qual é o nosso convite para você que está nos assistindo hoje? Questione a você mesmo. Você tem um sonho, um desejo, algo queima no seu coração, mas você se sente Uhum. travado, limitado. Por que que você se sente assim? Porque você não recebeu uma palavra de afirmação, mas talvez você precise receber isso de você mesmo. Porque muitas vezes a gente está esperando algo do outro, mas que nós mesmos não fazemos por nós, né? Então, se Exatamente. trate com amor, com respeito, se honrem, né? Essa questão da autoimagem, a gente passa também pela questão do autoconhecimento, né? A Sim, autoimagem é a maneira que você se vê, e o autoconhecimento é você realmente fazer esse mergulho para dentro, né? Tem até um sim. termo aí do hebraico, chama o lech leha, né? O lech leha, Ah, ah, né? Que é o mergulhar para dentro de si, né? E sim, encontrar aquilo que Deus colocou em você. sim, E Deus, eu creio, né? Deus mora dentro de nós. E fazer sim, esse mergulho, nós vamos encontrá-lo. sim, Encontrar tudo aquilo que Ele colocou dentro de nós. sim, Mas, assim, é, essa questão aí do autoconhecimento, a gente tem que estar disposto a enfrentar realmente o desconforto de sim, descobrir essas áreas de sombra que existem em nós, de tirar para fora do armário aí empoeirado os esqueletos que estão lá dentro, né? Encarar a sim, realidade e como que a gente vai acessando isso. Porque muitas vezes a gente fala assim, eu sei que eu tenho um propósito, mas eu não estou conseguindo ver, está difícil, não consigo enxergar, ou não sei mais quem eu sou, eu estou perdido, o que está acontecendo? Tem um autor que chama Napoleão Hill, eu vou até mostrar o sim, livrinho. Esse livro aqui é muito legal, Mais Esperto que o Diabo. Ele fala nesse livro uma estatística de que 98% da humanidade é alienada em algum nível. Ou seja, sim, 98% da humanidade, em algum nível, em algum momento, entregou alguma área da sua vida para ser governada por outras pessoas,
pelo sistema, pelo governo, pelo pai, pela mãe, pelo pastor, pelo padre, pelo Sim, professor, qualquer pessoa. Em algum momento sim. você entregou decisões importantes da sua vida para essa pessoa. Mas isso é um processo consciente? Não é consciente. É Não. inconsciente. Isso trabalha junto com essa questão dos bloqueios emocionais. À medida que você vai se alienando, você também vai se bloqueando emocionalmente. Sim. E tem uma coisa aí que é, que é assim, séria, que é da nossa biologia mesmo, que o nosso cérebro odeia gastar energia. O nosso Uhum. cérebro, ele faz de tudo para jogar a gente no piloto automático, porque o nosso órgão do corpo que mais gasta energia é o cérebro. Então, o que Pensar ele dá puder trabalho, né? fazer, dá e consome muita energia. Então, assim, Sim, tudo que ele puder fazer para jogar a gente nesse modo automático, ele faz. E sim, aí, entrar na inércia, que é até uma lei da natureza, né, que o corpo não altera o seu estado, a não ser que seja aplicada uma força nele, ou para ele se movimentar ou para ele parar, né? uhum, Com a mente da gente, com as emoções, é a mesma coisa. A gente vai tomando exatamente. decisões, tudo vai no piloto automático. Se a gente não questionar boa noite, a gente entrou uma galera da gente que deu boa noite, tudo. Eu não falei com ninguém, desculpa aí. Ismael, boa Oi, noite. gente. Tô vendo um monte de gente entrando aí. Marcos, maridão tá aí, né, Ana? Tá, meu Elis, marido é meu Kellen, fã. Lígia, Mari, gente, desculpa se eu não falei o nome de todo mundo, é porque, né, tá meio complicado aqui de enxergar até. Mas, enfim, então o nosso cérebro ele quer economizar energia, ele vai jogar a gente nesse automático e nessa brincadeira a gente vai se alienando. Às vezes Sim, a profissão que a gente tá, a gente pensa que a gente escolheu, mas a gente não escolheu. Foi influenciado por alguém que convenceu a gente em alguma medida de que aquilo ali era o melhor para a gente. Mas será que aquilo ali tem a sim. ver com a gente, quem a gente realmente é? Será que eu E o fiz que... o. Entendeu? Será que eu Uhum. escolhi, fiz uma escolha, entrei em determinada área porque eu realmente achava que aquilo tinha a ver comigo ou porque aquilo ali foi algo que foi o Que mais, de entendeu? alguma forma foi mais conveniente ou de alguma forma eu fui Não estou falando influenciada, né? que assim que seja errado, tá? Nem para ninguém largar emprego aqui, não. Pelo amor de Deus, não estou falando isso não. Mas eu estou falando assim que isso às vezes pode refletir algo que acontece em todas as áreas da sua vida, e que você às vezes precisa ressignificar o olhar que você tem para isso, para essas áreas, Exatamente. encontrar o seu propósito, né? Sim, E assim, para você começar a quebrar essa inércia, quebrar esse estado de alienação, você precisa fazer perguntas. Fazer sim. perguntas, questionar por que que você está onde você está, do jeito que você está, questionar por que você sente certas coisas em relação, por exemplo, Ana falou que ela acreditava que era errado ganhar dinheiro, né? Então, começa a questionar, mas por que que eu tenho essa crença? Por Sim, quê? Onde foi que essa crença se instalou? sim. Entende? Começar a E questionar as crenças, as emoções. Por que que às vezes você vê uma coisa que te provoca uma reação sim desproporcional com a situação, desmedida. desmedida e Sim, você fala, cara, por que que eu fico tão mal assim, tão mexida quando acontece tal coisa? Eu exatamente. sempre agi assim ou não? Onde foi que essa reação entrou na minha vida? Quais foram os Onde começou? acontecimentos? E aí você começa a mapear, né? Sim. E assim, o que a gente viveu não foi nada além do que um processo de autoconhecimento, né? Porque uma coisa que eu experimentei nesse processo com a Patrícia que foi fantástico. Eu coloquei na minha cabeça que eu não dava conta de todas as minhas atividades, que é muita coisa, que eu tenho 3 filhos e que serviço de casa não acaba. E eu coloquei isso que eu trabalhava exaustivamente e eu não via o resultado do meu trabalho.
E quando ela me pediu para fazer um exercício de listar as minhas dificuldades, gente, pelo simples fato de listar as minhas dificuldades, colocar no papel, então a primeira coisa que eu coloquei lá, eu sou, porque a gente precisa ter coragem para assumir os nossos erros, né? As nossas Sim. dificuldades. Eu sou uma pessoa que começa as coisas e não termino. Eu sou essa pessoa. Então eu começava uma tarefa e aí eu olhava para o lado, tinha várias outras e eu já deixava aquela, iniciava outra tarefa. E no final do dia, qual que era meu sentimento? Eu tinha trabalhado exaustivamente, quem convive comigo sabe da minha rotina, mas parecia que eu não tinha trabalhado daquela forma, eu não vi o fruto do meu trabalho. Então, pelo simples fato de colocar isso no papel, assumir isso, eu sou uma pessoa que tem essa dificuldade. E é muito mais bonito isso, a gente assumir as nossas dificuldades, porque quando a gente assume, a gente tem a possibilidade de tratar, do que a gente mascarar isso, né? Porque também entra um certo orgulho da gente não querer Sim. assumir. E aí eu comecei a me observar. Então eu saí de fora de mim e comecei a me observar. Como é que eu sou aqui no meu dia a dia? Então eu comecei a receber o meu dia de outra forma. Esse é um novo dia, essa é uma nova oportunidade. Eu tenho oportunidade de fazer hoje o que eu não consegui fazer ontem. Porque também uma coisa que trava a gente é culpa. Culpa é uma coisa terrível, que você olha para trás e fala, ah, eu não fiz, por que que eu não fiz, por que que eu não dei conta? E isso a gente fica num processo de culpa que é terrível. Então, o dia de ontem passou, o dia de hoje é o presente, e esse presente é um presente de Deus para nós. E o que é que de melhor eu posso fazer aqui para alcançar aquilo que eu preciso alcançar? Então eu comecei a observar que eu não terminava as coisas. Então eu falei, Ana Flávia, agora você é uma pessoa que você termina o que você começa. Então eu ficava na frente de uma pia de O pessoal tinha... louça. agora esquentou aqui. Eu falava assim, eu vou terminar essa louça aqui. E Uhum. muitas vezes o meu cérebro falava assim para mim, não, Ana, não termina, você está cansada. Você tem que responder aquelas mensagens no WhatsApp. Seu filho... E aí eu falava para mim mesma, não, eu vou terminar isso aqui porque eu sou uma pessoa que começa e termina as coisas. Então, isso é um processo. O que aconteceu de extraordinário? É uma coisa simples. Coisas simples podem mudar a nossa realidade. É simplesmente você ter entendimento de uma área de fraqueza que você tem e você reconhece isso e fala, não, no que Uhum. depender de mim eu vou mudar, né? E a minha vida tem sido transformada por isso, Isso. por isso de começar e terminar, que é Aham. a procrastinação, que tanto Sim. se fala, né? E uma coisa que Uhum. você conversou comigo, por que que às vezes a gente procrastina? Porque a gente não tem padrões mentais que, por exemplo, eu acreditava que eu não podia ganhar dinheiro, mas a Bíblia diz que todo trabalhador é digno do seu salário, do fruto do seu trabalho. Então, Uhum. quando você acredita que você não é digno, tem alguma trava aí, você está com a visão deturpada, porque não é Aham. essa forma que foi estabelecida, né? Exatamente. Claro. Então, você se questiona, e por que que às vezes a gente acredita? Porque lá nos seus arquivos, não Sim. tem um episódio em que você tenha sido próspero. Então você Se instalou decide assim, uma não, crença de escassez. instalou uma crença de escassez. Isso, Paty. Então, ó. Ah, Não, termina aí, depois eu vou pegar o gancho do que você está falando aí. sim, então você sabe que você precisa sustentar a sua casa, que Uhum. você precisa de sustento, de provisão, mas você acredita que você não pode ganhar dinheiro, ser próspero. Então você olha nos arquivos e você não tem nenhum episódio que você tenha sido próspero. Então o cérebro fala assim, não, tá vendo? Você não pode ser próspera. Ele vai Qual é a validar. história de prosperidade que você tem? Você não tem nenhuma. Aí como é que se estabelece isso? Se estabelecendo a verdade, né, Paty?
Isso. Existem, quando a gente fala de bloqueios emocionais, a gente fala de duas famílias de bloqueios. Tem os bloqueios de autoimagem e tem os bloqueios de Uhum. escassez. Dentro Sim. dos bloqueios de autoimagem, tem os filhotes, né? Tem a Hum. rejeição, Que é tem o coisa que não medo de acaba mais. julgamento, tem a procrastinação. Procrastinação é bloqueio de autoimagem? Sim, é bloqueio de autoimagem. Eu vou falar um pouquinho sobre procrastinação. Tem outros, assim, eu posso desmembrar aqui, tem muita coisa. Medo Tem, de tem muita coisa. julgamento, medo de errar, perfeccionismo é bloqueio de autoimagem, Sim, timidez, medo de falar, de se posicionar, medo de dizer não, medo de desagradar as pessoas, medo de conflitar as ideias. Enfim, sim, tem muita, muita, muita coisa, mas eu vou dar o sim. exemplo aqui da procrastinação. Às vezes, quando você era criança, o seu pai ou sua mãe ou alguém que você gostava muito, que era muito significativo na sua vida, vivia prometendo as coisas e não cumpria. Por exemplo, né? Não é que é só isso que instala a procrastinação, isso é uma das coisas, né? Uhum. Então vivia prometendo coisas para você e nunca cumpria. Prometia e não cumpria. Então você foi crescendo com esse padrão de não acreditar que as coisas vão acontecer. Então para que você vai gastar energia? Para que você vai, sabe, se esforçar, correr atrás de uma coisa, fazer uma coisa do começo até o fim, se a recompensa não vem? Porque a Uhum. gente também trabalha com essa questão das recompensas, né? O nosso Sim. cérebro ele funciona também com pequenas Precisa fazer recompensas. sentido para ele, né? Precisa fazer sentido para ele poder aceitar gastar energia com alguma coisa, né? Sim. Então, muitas vezes a gente também entra na procrastinação porque a gente não foi validado também com palavras, a gente não recebeu uma recompensa Sim. afetiva, a gente não vê sentido no que a gente está fazendo. Isso já Exatamente. trazendo para o presente, né? Uhum. Às vezes você no trabalho se esforçou, se esforçou, se esforçou, alguém pegou a sua ideia, roubou sua ideia, por exemplo. Estou dando um exemplo que eu já vi acontecendo em empresas, esse tipo de coisa. Outra Sim. pessoa, você faz uma coisa X, outra pessoa pega o X que você faz a mesma coisa, mas a ideia foi sua e você não recebe elogio. Mas o fulano que fez X, a mesma coisa, recebe todos os reconhecimentos. E aí aquilo gera em você um senso de que não vale a pena. Não Porque vale é a uma pena. injustiça, É uma né? Há uma injustiça. injustiça nisso. Exatamente. E aí é uma decepção. Às vezes uma decepção Sim, com pessoas, uma decepção com você mesmo. Então tem vários sim, tipos de bloqueio que você precisa ressignificar essas coisas. Precisa, sim, às vezes, perdoar. O perdão é a chave que exatamente. destrava a maioria dos bloqueios aí. Sim, Perdão. Ressignificar, que significa você colocar uma imagem nova na frente daquela uhum, imagem antiga. Isso tem sim, técnica que, depois que eu aprendi as técnicas, né? Isso, nossa, não é coisa sobrenatural, não é coisa transcendental, não é nada disso, não. É a ciência junto com aquilo que a gente já sabe que tem que fazer, né? Que é o sim. perdão e tudo. E aí tem os filhotinhos que a gente falou da questão dos bloqueios de autoimagem, né? Uhum, O medo, a inveja, a sim. rejeição, a culpa, procrastinação, perfeccionismo, tem Sim, um monte de coisa. E tem muita tem coisa. os bloqueios de escassez, que é a família dos bloqueios, as crenças de não merecimento, a Hum, avareza, a gula. Sabia que uhum, gula é bloqueio de escassez? Eu aprendi. Escassez e autoimagem, tem as duas coisas ligadas aí. sim. Porque às vezes a pessoa sofreu uma falta tão danosa, né? Tão difícil que ela quando tem o alimento, ela quer se Exatamente. alimentar de uma forma. Quando eu comecei a minha jornada de busca pela saúde,
que até eu criei esse Instagram aqui em final de 2016, começo de 2017, Sim, né? me lembro. Que é o que eu comecei a trabalhar, né, para, né, enfim, ajudar as pessoas aí. Sim, Uma das coisas que eu comecei a entender foi que não dá para você trabalhar essa parte de saúde, saúde como um todo, saúde física, saúde, né, alimentação, bons hábitos de vida, sono, descanso, respiração, performance, tudo. sim, Não dá para você trabalhar isso se você não tratar a questão emocional. Não tem como, mental e emocional. E sim, você não consegue reconfigurar os seus padrões mentais se você não tratar os bloqueios emocionais. Não tem como. Você sim, pode fazer as duas coisas, né, caminharem juntas, mas você precisa em algum nível tratar essa questão emocional, porque você fica sim, paralisado nesse lugar. E às sim, vezes a raiz do seu problema está aí. A raiz do seu sobrepeso pode estar aí. A raiz sim, da sua compulsão alimentar pode estar aí. Porque você exatamente. come as suas dores. Você Uhum. veste. Quando eu estou Para falando se de proteger. vestir, eu estou falando daquela capa, né, de sobrepeso que Sim, você veste como se fosse uma roupa para se esconder do mundo, para o mundo não sim, ferir você em algum nível. exatamente. Então, E são como isso tem sido tão recorrente, né, na vida das pessoas. exatamente. Isso A- a- aprisiona demais. e, e E você tantos tem que problemas que fazer são gerados. todo um trabalho mental e emocional para realmente não cair no efeito sanfona. Perde, ganha, Sim, perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha, mas não trata a causa. Toma remédio e volta tudo. Faz cirurgia e perde o resultado. Não tratou a sim, causa, tá? Então, exatamente. o meu propósito de vida realmente é ajudar as pessoas nesse nível. Mas, assim, questão de bloqueio de escassez. Assim, vamos falar um pouquinho dessa questão aí. Estou sentindo no coração de falar, Certo. porque Vamos tem falar. muito. Ele é ligado também com a questão de como a gente se vê, tá? Sim, As duas coisas não são estanques, elas andam juntas, né? A questão do sim, bloqueio de autoimagem, a questão do bloqueio de escassez. Você não se vê merecedor de algo, né, bom, muitas vezes tem a ver com crenças que foram instaladas lá atrás, no começo da sua vida e tudo, de que aquilo, você não vale aquilo ali. Você se vê como uhum, menos. sim, Eu vou citar aqui um caso que eu até conversei ontem com a Renata, né, que aconteceu com meu pai. Meu pai saiu da pobreza, né, cuidou de um monte de gente, tudo, lutou contra isso, mas eu via o meu pai ajudando um monte de gente e não fazendo nada por ele mesmo. Ele, às vezes, ele comprava coisa para os outros, comprava roupa para os outros, dava coisa para os outros, mas para ele mesmo, nada. E aquilo me não deixava se sentia revoltada. digno. Ele não se sentia merecedor. Por mais que, assim, socialmente, aparentemente, ele tivesse vencido aquela situação de escassez, a escassez estava Uhum, dentro dele. A escassez ainda sim, fazia parte do emocional dele. Ele não tinha sim, ressignificado essa questão emocional aí. E tanto que, né, adoeceu e está aí. Mas existem muitas coisas que a gente, por exemplo, você cresce a vida inteira ouvindo que, menino, vai lavar a mão, você pegou dinheiro, vai lavar a mão, o dinheiro é sujo, não sei o quê. E aí sim, você vai crescendo, crescendo, ouvindo isso. É que nem andar de bicicleta, né? Você vai instalando, vai descendo do consciente para o subconsciente, vai cair no sim, automático. Aí o que o subconsciente quer fazer? Ele quer validar o que ele aprendeu. O que ele aprendeu errado. uhum. O que ele vai fazer para validar? Todo o dinheiro que chegar na sua mão, você vai dar um jeito de acabar com ele o mais rápido possível. Porque ele é Porque você não sujo, quer. você não pode ficar com ele na mão. Sim, São vários exemplos assim de coisas que acontecem, mas que atrapalham a vida da gente, que precisam ser tratadas sim, aí no nível emocional mesmo.
Exato. E uma coisa que você falou sobre essa crença de escassez, né? Que a gente tem muito forte isso, que quem é próspero normalmente conseguiu isso de uma maneira ilícita, que é como se o trabalhador, a pessoa honesta, ela não pudesse alcançar esse lugar de receber a gratificação Sim, pelo trabalho dele, né? Então, as pessoas, nós, né, a gente acredita que ser próspero é de alguma maneira desonesto. Então a gente foge disso, mas muitas vezes a gente sofre muito porque a escassez maltrata demais. você E, consegue e ter paz mental e emocional onde falta tudo? Não não consegue. consegue. É, Você consegue se é, mover e fazer aquilo que Deus colocou no seu coração para fazer, se você não tem condições para isso? exatamente. E Consegue. o que a Bíblia diz? Que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, mas a palavra está repleta de exemplos de Deus provendo o seu povo, né? Onde nada falta. Então, tem muitas coisas que a gente acredita que São a Elise está erradas. falando aqui, está falando de mim, mas a gente acaba acreditando num monte de mentira, né, Elise? Exatamente. Então, a gente. Aquela, essa é uma nova Ana Flávia. Eu sou uma nova Ana Flávia. Eu falei essa semana que eu tô numa transformação tão franca que quem não me encontra já há algum tempo vai precisar me conhecer de novo, porque assim, graças a Deus por isso, porque eu tenho reconhecido muitas trevas, muitas coisas que eu acreditava e que eram muito limitantes. E a gente que é cristão, a gente vai para a palavra, não tem nada a ver com o que Deus está falando com a gente. Exatamente. Então, como a gente estabelece falsos padrões, né? Porque o padrão de Deus é um padrão elevado. Então, eu anotei aqui coisas que a Paty me trouxe e que eu quero compartilhar com vocês, que são muito simples, mas muito eficazes. Não ter medo de errar. Ela disse assim: se eu errar, eu aprendo. E se eu ganhar, eu ganho. Então, Se você tem um acertar, eu ganhei. desafio, né? Eu falei, Aham. certo, Paty? Então, É. assim, se você tem algo que queima no seu coração. Ah, eu quero começar a vender meus bolos. Mas aí vem aqueles pensamentos. Ah, mas será que alguém vai comprar os seus bolos? Será que vai prestar? Você acha que tem futuro vender bolo? E aí você começa aqueles fantasmas virem em você e falarem mentiras, né? Mas, sim, é muito digno isso, você vai dar certo, você tem um dom, e é uma coisa assim que se você não acertar de primeira, você ganhou experiência, porque a gente não é perfeito. Sim. A experiência sempre vai te trazer um ganho, porque aquilo ali você já sabe que da próxima vez você vai agir diferente, né? Mas o que é que a gente faz? A gente se paralisa, a gente entra numa caverna, a gente quer se esconder. Mas, gente, por favor, não façam isso com vocês mesmos, assim, né, Paty? Assumam uma coisa que o meu marido sempre falava para mim assim. Eu sempre lutei muito com inferioridade. Eu era uma pessoa que eu me via inferior a tudo e a todos, né? Até me emociono. Então, eu me achava muito pequena, eu achava que eu não podia fazer nada bom, eu achava que minha voz era fanha, que eu era feia, que eu não era capaz. E o Marcos falava assim: meu bem, você é uma mulher tão inteligente, tão especial, por favor, se veja como você é de fato, não aceite essas mentiras e assuma quem você é. Ele falou isso demais para mim. Assuma quem você é. E aí, uma coisa que eu entendi nesse processo de autoconhecimento com a Patrícia, conversando com ela, como a gente está conversando aqui, né, Paty? Que às vezes o que eu descobri que eu tinha, né? É minha sogra maravilhosa. Não Não entre entre na na caverna caverna como como Elias. Elias. Isso. Então, e Elias, né, tão corajoso, de repente, tomou uma atitude dessa.
Eu estava falando, não assuma quem você é. Assim, o que que eu percebi? Que eu adotava essa postura de inferioridade porque eu não queria mostrar as minhas qualidades para fazer com que as pessoas ao meu redor se sentissem bem. Eu tinha Uhum. medo de mostrar alguma qualidade minha e eu pensava assim, mas será que isso vai ser aceito? Será que se eu me Uhum. mostrar aqui com essa qualidade, fulano Uhum. não vai me rejeitar? Gente, é tudo Uhum. mentira que é estabelecido na nossa mente, porque Exatamente. olha que loucura na mente, né? Então eu comecei a. Minha sogra é maravilhosa, você também, minha cunhada. Minha família está aqui dando apoio. Então, assuma quem você é. E isso é tão enganoso, gente, que quando a gente fica com medo, e a Paty compartilhou disso comigo de uma forma muito elucidativa, que a gente fica com medo de mostrar as nossas qualidades para a gente não deixar o outro em algum mal-estar, mas é o contrário. Exatamente. Quando a gente mostra as nossas qualidades, você está inspirando. Então, eu compartilhei com a Paty esse desejo que eu tinha de ter o meu canal no YouTube. Uhum. Quando ela abriu o canal dela, eu falei, Paty, eu te admiro. Eu tenho uma vontade de ter um canal no YouTube, mas eu tenho medo. Eu tenho perfeccionismo, eu acho que, né? E aí, gente, é o contrário. Quando você mete a cara e faz, você tá indo para a arena. O livro A Coragem de Ser Imperfeito fala disso. Não Sim. aceite palavras, cochichos que vêm sobre a sua mente, Uhum. fazendo você acreditar, assim, por exemplo, alguém vem e fala assim, isso aí tá errado, não faça isso dessa maneira, Uhum. não. Ou então Mas solta aquela quem é essa piadinha, né? pessoa? Ah, ha, 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 vai abrir canal do YouTube. Ah, ha, 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 ha. Sim, mas você tem que ouvir conselho de quem está na arena, porque é muito Sim. fácil as pessoas se colocarem numa arquibancada e ficarem te Uhum. julgando. Mas quem está ali Exatamente. de fato, vestindo a camisa e fazendo acontecer, ouça essas Exatamente. pessoas. Outro segredo, ouça as pessoas que te amam. Porque as pessoas que te amam, elas querem o melhor para você. Mas não se limite. É, Uhum. o que queima no seu coração, comece hoje. Coloque no Uhum. papel as suas limitações e Uhum. não aceite as suas limitações, porque a gente tem um Deus que tudo pode fazer por nós, né, Exatamente. Paty? Coloque data para os seus sonhos, né? Se é algo que Sim, você sente segurança que Deus colocou no seu coração, começa a colocar data e começa sim, a estabelecer os passos que você vai tomar, né? Tem várias sim, ferramentas que a gente usa para fazer isso. Tem ferramenta Smart, tem Roda da Vida, tem um sim, monte de coisa, né? Para a gente se sim, conhecer, começar a sim. estabelecer essas tarefas. Crie tarefas, né? Rotinas de É, autocuidado. Tem um monte de coisa que dá para fazer, mas começa, né? sim. Coisa simples, né? Coisa Coloca, simples. pega um papel e fala: amanhã eu vou fazer isso aqui que eu quero fazer há meses e não consigo. E você faz, porque assim, se você determinar isso, não tem nada que te impeça, né? Só depende da gente. Mas muitas vezes o medo nos paralisa. Então, outra coisa que eu anotei aqui, derrubar essas crenças erradas e estabelecer novas, né? Então, se você tem uma crença que você não se sente digno, questiona essa crença, fala por que que eu não sou digno? Por quê? O que me Por que fez que eu acredito? acreditar? Sim, aonde foi que eu comecei a acreditar dessa forma? E eu sou digna, porque eu sou filha de Deus e eu posso. Eu sou capaz, eu sou uma pessoa inteligente, dotada. Nós temos o DNA de Cristo. Nós somos dotados de inteligência. Olha o que o homem construiu. Mas a nossa vida, ela é única aqui na Terra. Então, não vamos desperdiçar. Porque uma Exatamente. frase que eu gosto muito de citar, Paty, que o Miles Monroe, que é um pregador, Uhum. ele nasceu nas Bahamas e ele já faleceu. E Sim. ele era uma pessoa assim muito especial, especialíssima. E ele falava o seguinte, que o lugar mais rico
é o cemitério, porque no cemitério tem livros que não foram escritos, Exatamente. canções que não foram cantadas, palavras de amor que não foram ditas, elogios que não foram feitos, empresas que não foram abertas. Então, assim, o que que a gente tem feito com a vida que Deus nos deu, está confiando a nós, né? Exatamente. A gente tem que ativar, né? Sim, Ativar isso que está dentro da gente, né? Deus às exato. vezes colocou uma voz. Eu sentia muito antes de eu passar por esse processo eu mesma. Às vezes eu chegava até a sonhar. Eu tinha sonhos recorrentes que eu gritava e minha voz não saía, ou que eu corria, 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 e eu não saía do lugar. Mas eram os Sim, bloqueios, era o meu subconsciente gritando para mim que tinha alguma coisa sim. dentro de mim que eu precisava, entendeu? Se livrar. Romper com aquilo ali, né? Sim. Ressignificar aquilo ali. E nesse Que era dar caminho, um outro significado, né? As pessoas exatamente. falam tanto ressignificar, ressignificar, só um parêntese, porque às vezes Sim, sim. talvez essa minha Vai ficar dúvida claro, seja de né? outras pessoas, né? Eu falava, gente, como que faz esse negócio de ressignificar, pelo amor de Deus? Ressignificar é dar um novo significado para sua dor, né, Sim. Paty? É Então, você. assim, É. você teve um relacionamento traumático, aquilo te machucou. Não, você perdoa, aquilo te ensinou, porque aquilo que não te matou te deixou mais forte, e você dá um novo significado. Não, eu sou uma pessoa que superou isso aqui e eu posso viver sim um novo relacionamento, porque muitas vezes as pessoas se fecham para se relacionar de novo e através da sua imagem elas transmitem Uhum. uma mensagem de que elas Sim. não querem, elas criam uma É. barreira, né, para que os outros não cheguem até elas. Então, assim, a gente comunica com o nosso corpo. Então, vamos nos abrir para viver aquilo que a gente nasceu para Uhum. viver. Se autoconhecer, né? Entender esses pontos Sim, aí que estão pegando, né? Se for o sim. caso, bloquear. Ó, tô falando, já está na hora, tá quase na hora de encerrar. Na hora que começar o ponteirinho aqui, eu tenho que encerrar. A É? gente pode, se quiser, a gente, né? Continua uns 2 minutinhos depois, abre de novo, tanto faz. Mas ressignificar também tem a ver com perdoar, né? Perdoar Sim, pessoas que nos decepcionaram, que nos feriram, que sim, instalaram esses bloqueios dentro de nós. Revisitar. sim, E no liberar perdão, você coloca uma imagem nova. Tem como sim, acessar esse lugar e você visualizar uma imagem nova, né? sim, Abençoando a vida dessas pessoas também. Você sim. ressignifica aquele evento de dor, né? Porque Ana, ninguém dá, ah, Oi. Eu tô achando que a ninguém gente vai dá o ter que não tem. que encerrar aqui, ó. Apareceu o cronômetro, tá? Ah, Você quer continuar depois, a mais gente uns 10 pode continuar, se o minutinhos? pessoal quiser. A gente fica mais uns minutinhos, não precisa ficar mais Tá. uma hora, né? Então Tá? eu vou encerrar, eu vou salvar aqui, porque senão eu não consigo Tá, salvar a live. E aí eu tá chamo, joia. tá bom? Tá bom. Então segue aí, gente. Tá. Começando de novo aqui, parte 2. Primeira live deu tempo. Deixa eu chamar aqui a. Deixa eu ver se a Ana apareceu aqui. Cadê a Ana Flávia? Mandei. Mandar uns aviões aqui pro pessoal. Vamos ver aqui. Tô mandando uns aviõezinhos aqui. Guardar o pessoal aqui. Opa, voltaram. Deixa eu só fixar o comentário aqui. Autoimagem e bloqueios emocionais. Pronto. Deixa eu ver se a Ana chega aí. Enquanto isso, pá, se a gente continua aí. Deixa eu só mandar um aviãozinho aqui. De novo. Opa!
Vamos chegando. Tá com o Instagram da esposa, Vinícius? Eu vi pela foto. Ai, deixa eu mandar aqui. Vamos ver se a Ana vai conseguir entrar. Vamos lá, vamos ver se vai dar certo aqui. Teve um dia que eu estava tentando fazer a live e eu não conseguia de jeito nenhum. A live caía o tempo todo. Vamos lá, tô aguardando a Ana chegar. É no Instagram da Ana Leão. Já mandei o aviãozinho. Vamos lá, vamos ver se vai aparecer aqui. Opa! Vamos ver se vai dar certo, gente. Vamos mandando avião aí, gente. Vamos mandando avião. Eu tô mandando aqui pro pessoal. Opa! Baixei. Vamos, Ana Flávia. Cadê você, Ana Flávia? Não é nesse Instagram Ana Leão Arraes, não. Esse aqui é outro, né? É no Ana Leão Estilo. Vamos ver se ela vai conseguir. Eita. Ainda não. Vamos aguardar mais um pouquinho aí, ver se vai dar tudo certo. Demorei um pouquinho que eu estava salvando a live no feed, porque se eu não digitasse os negocinhos lá e não colocasse, não ia salvar, né? Eu não ia conseguir, eu ia perder a live, né? E eu não podia perder a live, né? Ei, chegou. Deixa eu chamar aqui. Pronto, agora vai. Vamos lá. Ei, deu certo. Deu, Graças a Deus. graças a Deus. Pois é, mas onde é que você lembra onde que você parou, que você estava falando? Eu não lembro, mas eu estava olhando aqui o que a gente estudou juntas, né? Uhum. O processo que você me conduziu e coisas simples de fazer que vão render muito resultado. Você listar uma coisa que é essencial, gente, que eu fui liberta nisso, porque alguns anos atrás, se você me pedisse para listar as minhas qualidades, eu não daria conta, eu não via qualidades em mim. Mas a Paty pediu para eu fazer a lista, até falei, né? Ai, coloquei um monte de Uhum. qualidade, porque nós temos Uhum. qualidades, e não é Sim, errado sim. a gente assumir as nossas Não, qualidades. Então, assuma quem você é, né? Se você exatamente. bolo muito bem, eu sou uma excelente boleira. Se você é uma excelente confeiteira, eu sou uma excelente confeiteira. Eu sou uma pessoa determinada, eu sou uma pessoa Uhum. carinhosa. Então, a gente tem inúmeras qualidades. E se você não consegue se enxergar com essas qualidades, as qualidades que você tem, peça a Deus, Espírito Santo, me mostre como você me vê, quais as qualidades que você Uhum. colocou em mim, né? Tira essa névoa dos meus olhos, né? Para eu Tira conseguir enxergar. essa névoa para eu me enxergar da forma que de fato eu sou, né? Outra coisa que você me ensinou que é muito interessante da gente fazer, que é uma forma, uma coisa prática, é da gente, eu perdi aqui agora, mas é a questão do autocuidado, que é uma coisa que eu falo muito, né, nas minhas publicações, porque muitas vezes nós, enquanto mulheres, a gente está querendo receber do outro algo, mas nós estamos fazendo por nós mesmas? Porque Exatamente. muitas vezes a gente quer receber um elogio, mas a gente se elogia. Muitas vezes a gente quer receber um serviço do outro, vai depender da linguagem de amor de cada um, né? A Lívia entrou aí, ela fala sobre as 5 linguagens de amor. A Lívia, linguagem tem uma sexta que eu quero dizer. A linguagem de amor da minha mãe é comida.
Pois é, você fazer comida para ela, Sim, né? Olha que não, coisa a minha mãe faz comida para as pessoas quando ela ama as pessoas. assim que ela expressa. E, consequentemente, ela gosta de receber essa linguagem, né? Porque Eu normalmente a morro de linguagem rir. É brincadeira, né? A linguagem de amor da minha mãe é serviço, mas assim, serve. eu brinco com a minha mãe que é comida. A linguagem de amor dela é comida. E para muita gente é, né? Então, Sim. tenha esse autocuidado, né? Comece o dia diferente, se coloque uma roupa legal, a gente tem tanta roupa. Amanhã, quando você acordar, eu desafio você que está aqui com a gente a colocar uma roupa que você não coloca há tempos e que está esquecida lá no fundo, né? Coloca uma roupa colorida, passa um batom, faz uma maquiagem leve, os homens façam a barba, não sei, penteiem o cabelo. Dá uma arrumadinha, né? Sim, Olha só, uma crença de escassez que está escondida nesse negócio aí que você está falando. Você guardar sempre a melhor roupa para aquele dia, aquela roupa mais assim, cara que você tem, aquela roupa sim, melhorzinha que você comprou. Você nunca usa porque você sim, fica com pena de gastar, né, de sim, passar aquele perfume um pouquinho mais caro e sim, tal. É uma crença de escassez que está escondida aí, essa sim. questão, né? Minha mãe, ela sempre costurou para mim. A minha mãe costura muito bem. A minha mãe sempre me criou de uma maneira excelente. Ela fez assim o melhor dela. E uma maneira dela expressar amor era costurando para mim. Então eu tinha Uhum, roupa nova toda semana. E eu aprendi isso muito cedo, que roupa nova é para usar no dia, porque assim, eu falava assim, não sei se eu vou estar viva semana que vem, eu vou usar essa roupa é hoje, que é segunda-feira, né? Então eu uhum, sou dessas que às vezes eu saio da loja com um sapato novo e o velho dentro da caixa. Eu ganho um perfume, eu uso na hora de dormir, para eu dormir cheirosa, para mim, para o meu marido, entendeu? Mas se uhum, você não é casado, para você mesma, para sua roupa de cama ficar cheirosa. A gente não uhum. sabe Sim. o amanhã a Deus pertence. E se a gente não tiver tempo de usar a roupa nova que está guardada no guarda-roupa, ou a louça que está guardada para aquela visita que você sabe Deus que dia que vai chegar? Uhum. Use as coisas que você tem, né? Sim, Use as coisas e ame as pessoas, porque exatamente. hoje a gente tem amado as coisas e usado as pessoas. Muitas vezes, isso não é generalizando, mas é uma frase que eu Uhum. ouvi que faz Sim. muito sentido, né? E uma das coisas que está Use as coisas e ame as escondida dentro da crença de escassez é exatamente essa inversão de valores. É você dar mais valor para as coisas do que para as pessoas. E aí sim, você pode cair na avareza, né, na sim, ganância. A ganância é muito exato, perigosa, porque você usa as pessoas para ter as sim, coisas. É muito mais do exato, que simplesmente amar as coisas. Você usa as pessoas, você não tem mais princípios, você passa por cima de princípios, para valores e tudo, né? Mas está verdade, fundamentada numa crença de escassez também. exato. É uma coisa que até aconteceu outro dia com a minha sogra, não sei se ela voltou aqui, e uma pessoa, a gente estava conversando com uma pessoa, e aí a pessoa falou assim: "Ah, eu não gosto de gente, eu gosto do meu cachorro. Meu cachorro não me desagrada, então assim, gente para mim é ele." Aí minha sogra disse assim: não, ela não falou que ele não me desagrada. Ela falou que gostava do cachorro e que ela não gostava de gente. Aí a minha sogra Uhum. falou assim, mas é bem mais fácil, né? Porque ele não te desagrada. E Ele é não, isso, ele não fala o que você as, não quer ouvir, né? mas assim, as convivências, as relações, elas são essenciais para a vida. Quem está Claro. escondendo na caverna aí está sofrendo depressão. Então, assim, você adquirir uma sabedoria para se relacionar é fundamental. E aí você tem que desenvolver também essa questão é a Laila. Minhas A roupas Laila, ficam esperando a data especial. Usa suas Laila, a roupas, gente Laila. desafia a usar suas roupas. Você é especial.
Exatamente. Coloque a mesa para você, vista uma roupa nova, faça uma make, mesmo que básica, passe o seu Uhum. perfume, Chame se você dê mesma esse para sair. sim, te diga palavras, né, de Sim. afirmação, se olhe no espelho com um novo olhar, um olhar de respeito, de quais os meus pontos fortes. Olha como eu sou bela, eu fui tecida pelas mãos de Deus, né? Eu sou única. Então, Uhum. exerça um novo auto-olhar, né? A gente Claro. precisa, gente, ser curado no auto-olhar. Oi, Delinha, bem-vinda, minha cunhada, Delinha, caçulinha, irmã do Marcos. O Marcos tem 4 irmãos, eles são em 5, uma família linda. Então, a gente precisa, né, Paty? Travou aqui a internet. Ah, travou, né? Agora eu tô te. Travou. Voltou. Pronto, Laila, depois você conta pra gente como é que foi a experiência. Faça uma lista das suas qualidades, use as suas roupas novas. Não espera a quarentena acabar, não. Não, Faça hoje, né? faça E, hoje. e a gente precisa exercer um novo auto-olhar, né, Paty? A gente precisa se olhar com amorosidade. Aí eu ia citar uma frase que eu citei ontem com a Betânia. O que que a gente vai fazer com aquilo que fizeram de nós? Sim, Porque sim. a gente chegou até aqui e muita coisa ruim pode ter acontecido para a gente. Uhum, Podem ter nos ferido, né? uhum. E mas a gente vai ser refém disso o resto da Sim, vida? A gente sim. tem a oportunidade hoje de decidir ser diferente, né? Uhum. Essa frase eu também falo para mim mesmo. Não importa o que fizeram comigo, o que importa é que o que eu vou fazer com o que fizeram comigo, né? Isso, Eu escolho mudar o meu olhar, eu escolho perdoar, eu sim, escolho ressignificar as minhas imagens, né, que eu tenho na minha mente, eu escolho tomar atitudes diferentes, sim, assumir o governo daquilo que eu tenho que assumir o governo da minha vida, né? Às exato. vezes a gente acredita que esse negócio de assumir o governo é muito, né, pesado para a gente. Não, mas a gente tem que assumir o governo da parte que nos cabe, né? Sim, E tomar isso e mudar a nossa história realmente, né? Viver o nosso exatamente. propósito, fazer essa Sim, assumir a diferença aí. responsabilidade, né? Porque Uhum, uma coisa que acontece muito é que a gente fica refém de um vitimismo também. A gente se vitimiza e aí a gente não faz. Mas tem coisas que não importa se erraram com a gente. O nosso papel é o quê? Perdoar e te trazer um novo significado para isso. Então, é, assuma a responsabilidade das suas atitudes, né? Assuma uhum. aquilo que cabe a você. Porque a gente vê aquela síndrome de Gabriela, né? Ah, eu nasci assim, eu vou morrer assim, né? Não, a É, gente tem essa capacidade de mudar a exatamente. nossa realidade, ainda mais nós que cremos em Deus, né? Eu falo que são as três síndromes do capiroto, né? É a síndrome de Gabriela, é a síndrome de Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva Sim, eu. E tem uma que ainda é pior ainda, que é de Cazuza. É, ah, vida louca, vida breve, né? Já que eu não posso te levar, quero que você me leve, meu Deus. né? Que E que é assim, é inconscientemente, às o vezes, é que a combo da gente alienação, acredita, né? né? É o combo da Sim, alienação. sim, Então, não vamos ficar, né, presos nesse ciclo, vamos, né, avançar e realmente fazer uma nova história, reescrever a nossa sim, história sim. e, né, mudar realmente esse Esses olhar. ciclos, né? Uhum.
Uma coisa que é bem libertador, que é um entendimento simples, mas que pode ser libertador para muita gente. Muitas vezes as pessoas, a gente gera expectativas em relação às Uhum. pessoas e essas pessoas não nos dão aquilo que a gente tinha como expectativa. Só que ninguém dá o que não tem. E Então, isso mesmo é que dê, a muito gente não libertador, pode ter expectativa. né? O dia que eu E, aprendi que eu tenho que ter zero expectativas em relação a todo mundo, isso sim, tirou um peso das minhas costas tão grande. sim. Então, ninguém te dá o que não tem. Então, isso é um entendimento que vai fazer você perdoar rapidamente, porque você entende que você também não vai dar para o outro aquilo que você não tem. E que, da mesma maneira que você erraram com você, você pode estar errando com outras pessoas, porque nós somos limitados, né? E a gente poder exercer essa misericórdia com o outro, consigo mesmo, é fundamental para a gente se libertar. Porque muitas vezes a gente exerce com as pessoas, mas a gente não exerce isso conosco. Então a gente é muito duro com a gente mesmo. A gente se cobra, a Exatamente. gente se critica, a gente não recebe um elogio, né, Paty? Eu era dessas, que se a pessoa É. falasse assim, Ana, você tá bonita, eu falava, não, eu não tô, não é bem que eu tô bonita, assim, essa roupa, você não sabe, eu começava a dar Ou então a pessoa justificativas, fala né? assim, nossa, que vestido lindo, até aquele meme que a gente conhece, né? Nossa, que vestido Ah, lindo. Menina, você acha? Foi R$ 20, comprei lá na feira. essa aí Não era tem. eu falava, isso aqui é da feira, custou R$ 20. Ou então eu falava, não, isso aqui eu ganhei. Não tem nada de errado em ser da feira e você ter Sim, ganhado, mas mas você não. assim, É, receba o elogio, né? sim, você não precisa justificar nada, né? Receba o Porque a elogio. motivação é você dizer assim, não, esse elogio não é real. É, Então, é um exercício, né, gente? Mapeie essas áreas de fraqueza, né, Paty? sim. Mapeia seus Liste, defeitos, mapeia suas sim, qualidades, sim, mapeia suas crenças. E, por exemplo, tem um exercício que a gente fez, né, Ana, que listar as crenças que a gente tem, por exemplo, eu começo e não termino, sim, né? E do lado você escrever essa crença com, né, reconfigurada, é o que você vai desinstalar, que é essa crença, na outra uhum, coluna você vai colocar sim, instalar. Eu termino tudo que eu começo. sim. E Eu aí falo você isso em voz alta. isso. E aí você cria uma ação para validar aquilo ali que você está instalando. Porque o nosso Sim, cérebro, ele é como se fosse um sistema, né, de computador, né, que tem sim, vários drivezinhos rodando lá dentro, né. E essas crenças erradas são como se fossem drives mentais que estão instalados sim, lá que fazem o programa rodar todo meio capengando, né. E sim, aí, quando você quer desinstalar esses drives errados, você quer instalar os drives corretos. Então, para instalar, você tem que validar. E aí você cria uma tarefa. Não, já que eu estou dizendo que eu termino tudo que eu começo, o que, que eu posso fazer para validar isso? Aí eu vou pegar aquela pilha de louça e vou lavar até o fim. Eu vou matar aquela pilha de até louça o ali. final. Aí eu vou Sim, fazer. Eu vou pegar esse livro aqui, por exemplo, eu vou pegar esse livro aqui, eu vou ler uma página por dia. Se eu não dou conta de ler muito, eu vou ler uma página por dia. Minha meta é essa. sim, Cumprir a meta do sim. dia, ótimo. Eu vou prosseguir até eu Você já é terminar. vitorioso, né? Exatamente. Você Se vai a, se arrumar a o meta for muito guarda-roupa? grande, você quebra em metas menorzinhas para ficar mais Sim, fácil. Mas sim, você vai validando, vai validando. exato. Você tem uma dificuldade com organização. Você É. precisa organizar seu guarda-roupa. Não tira tudo de lá de dentro de uma vez. Faz por Uhum. partes, arruma uma gaveta. Quando você vê aquela gaveta organizada, aquilo ali Exatamente. gera um sentimento de vitória em você. Diferente de você, eu já fiz isso, eu já joguei Eu tudo em fiz isso cima da também. cama. É loucura, porque a gente fica cansada, você não Fica consegue perdida. terminar, né? Então, assim, veja aquilo que você tem dificuldade,
acredite de forma diferente. Então, eu sou uma pessoa que não termina as coisas. Não, a partir de hoje, eu sou uma pessoa que termino tudo que eu começo. Para provar isso, que você chama de validar, né? Eu vou Uhum, fazer essa tarefa aqui até o final. E assim todos os exatamente. dias, né? Sim. Por exemplo, outra crença que eu tenho uma listinha que eu anoto as coisas, né? Sim, Eu sempre perco tudo. Assim, eu sou a pessoa que eu nunca ganho nada, eu sempre perco tudo. Você quer instalar? Não, eu sempre ganho. Eu nunca perco tudo, né? Ou eu ganho ou eu aprendo. Às vezes sim, tem a ver com aquele negócio do medo de errar, né? Eu sim, ganho ou aprendo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma coisa que eu posso vir a errar, por exemplo. Eu vou fazer uma live no Instagram. sim. Pode ser que dê errado, pode ser que eu fique gaguejando lá sozinha, pode ser que apareça uma pessoa ou zero pessoas na live. Eu já fiz várias lives com uma pessoa, com zero pessoas. Eu parei por causa disso? Não, Não. Pode não. ser que a internet Vai. caia, pode É, ser que seu filho interrompa de alguma forma, é. mas assim, a gente tem visto aí nessa quarentena que a gente tem aprendido a lidar com as limitações, as nossas próprias e a do outro, né? Porque nós somos limitados mesmo, mas o grande lance é esse, é a gente não parar por conta dessas limitações, é a gente exercer essa superação. Então a gente se Exatamente, supera naquilo que é limitação. E isso exatamente. faz da gente, cada dia, um ser humano melhor, mais livre de culpa, de uma cobrança, que às vezes a gente se cobra muito, cobra esse perfeccionismo, isso não gera vida, né? É uma perspectiva de vitória, não de cobrança, de autocrítica. É a motivação, a Isso. perspectiva é diferente, né, Paty? Você reconfigura o seu olhar em todos os níveis, Sim, né? sim, Você vê por exemplo, o erro. Você não encara mais o erro como uma coisa assim, nossa, que horrível, vou me esconder de tudo e de todos porque eu errei. Não, você encara ele como aprendizado. Algo que você exato, viu, você aprendeu como não se faz. A próxima vez você vai tentar fazer de outro jeito. Você tira lições, você vai exatamente, crescendo. Isso exato. faz parte do ressignificar, né? É, Você ressignificar as coisas, você ir se autoconhecendo e transformando o seu olhar para aquilo que está ao é, seu redor. e se você para pensar, o processo de aprendizagem, quando a gente está aprendendo a andar, por exemplo, ou a falar, que a gente é bebê, você erra muitas vezes até você conseguir construir uma frase, ou você conseguir dar os Sim, primeiros passos. Você cai muitas vezes, aí você levanta, tenta de novo, incansavelmente, né? Só que por conta da gente ser às vezes criticado, a gente não ter uhum, gravado na nossa mente esses episódios assim, de palavras de afirmação, a gente adquire esse medo muito grande. Eu acho que medo é a palavra-chave, né? uhum. Aqui pra gente. Então a gente fala, não, eu tenho medo de errar. Mas todo mundo que cresce erra. Um CEO Sim, de uma empresa, ele não começou o CEO, ele começou com certeza um trainee, né, cargo, estagiário, sei né? lá, qualquer coisa. Sim, e foi crescendo. Ninguém nasce pronto. Então, assim, que a gente não. Oi, Aninha! Ah, também te amo, princesa. Que bom ter você aqui. Um monte de gente Saudades. que entrou, não falei com ninguém, gente, desculpa aí. A gente está super concentrado aí, Sim, vocês são muito bem-vindos. está super concentrado. Mas Mas é isso a da gente vai gente. instalando esses bloqueios no olhar, né? É só você perguntar, uma criança que está aprendendo a andar, ela fica preocupada com a opinião dos outros? Sim, Né? Um bebezinho que cai e levanta, ele não está se não se preocupando com importa isso. com Ele, isso, né? ele É, cai, ele levanta, ele vai, até que chega uma hora que ele sai correndo, né? exato. Esses bloqueios, esses medos, a gente vai instalando no decorrer da vida.
com esses exato. acontecimentos todos aí, negativos e Sim, tal, que a gente sim. já conversou, né? Mas Mas é, Deus não é, não nos deu espírito de temor, mas de amor e de moderação, né? Então, uma coisa que eu até queria ter dito, eu me esqueci, que o que que ajuda a gente a identificar esses traumas, né? O que que é um trauma? É uma dor no passado, né? Então, é um desequilíbrio. Ah, eu tenho um desequilíbrio nessa área, eu tenho muita preocupação com a opinião das pessoas, então isso tem um desequilíbrio. Então, a partir de hoje, eu não vou me incomodar tanto com a opinião das pessoas, mesmo porque eu tenho uma história para viver. E quando a gente se preocupa demais, a gente deixa de viver a nossa história, né? Por mentiras que a gente acredita. Então, assim, olhando com esse olhar de onde há desequilíbrios, também é uma maneira da gente se enxergar, né, Paty? sim, sim. Porque Trazer todas luz para as nossas trevas. as dores, né, que a gente sente, elas são sintomas, são efeitos, né? Sim, Os efeitos mapeiam para a gente as causas. Toda vez que a gente mapear um efeito, um sentimento negativo, uma emoção mais forte, né, uma situação que cause dor para a gente, são sim. efeitos, a vergonha, a culpa, o medo, qualquer Sim, uma dessas coisas são efeitos, mas eles têm uma causa que aí a gente vai encontrar. sim. Que é, Qual foi a causa, né? Que é o que a gente sim, conversou sobre os bloqueios. uma coisa, uma crença falsa que a gente tem muito forte aqui no nosso país é que isso é enraizado na nossa mente de uma forma muito forte. Ah, homem não presta, né? A gente ouve muito isso. Ah, homem não presta, homem não presta. Primeiro, a gente está gerando nos nossos filhos isso, né? Que a gente está plantando essa verdade na mente dos nossos filhos. Segundo, será que é bem isso mesmo? Será que todo homem não presta? Ou será que alguns homens, algumas pessoas com as quais eu tive relação, mas Uhum. a gente precisa deixar de acreditar, porque isso muitas vezes está travando a vida emocional das Sim, pessoas, sim, né? são as crenças limitantes, né? Tem Sim, várias coisas que travam a nossa vida, são os bloqueios e as crenças erradas, né? erradas. Então, às vezes a menina cresce a vida inteira escutando a mãe falando: minha filha não acredita nos homens, homem é tudo igual, homem não presta e tal. A menina vai crescer com um padrão de desconfiança instalado no drive lá, né? Vai rodar no sistema. Sim, Então, inconscientemente, ela, às vezes no futuro, ela não consegue estabelecer uma família, não consegue confiar em ninguém, não consegue ter nenhum relacionamento saudável. saudável, ou então inconscientemente ela só se relaciona com pessoas que validam aquela crença errada que ela já tem, de que homem Sim, não que presta, acaba atraindo, né? que apronta, que enfim, que é cafajeste, que, né? Uhum, Mas é um padrão que está instalado lá, que o cérebro vai fazer ela se comportar de uma maneira que valide aquilo ali, exatamente. né? E aí uma coisa que a gente pode fazer, que foi provado cientificamente, que é quando a gente não tem é, essa, essas crenças dentro de nós, a gente pode trazer de fora para dentro. Então a gente pode trazer palavras de afirmação, né? Então, não, eu acredito sim que existam homens sérios e que eu posso me relacionar de uma maneira saudável com alguém. Quando você traz essas afirmações, você está restabelecendo novas crenças, né, Paty? Uhum. Ana Paula escreveu: isso nos gera crenças limitantes e acabamos atraindo essa verdade que não é nossa, que a gente se Exato. comporta de maneira a validar esse padrão errado, né? Que Essa a gente crença. acredita, né? Porque assim como o homem pensa na sua alma, assim ele Assim é. é. Então, se a gente pensa, não existe ninguém que preste nessa área, a gente vai fazer com que isso aconteça de alguma forma, nem que seja atraindo esse tipo de pessoas, né? Então, qual é o nosso convite, né? Para a gente
exercer um novo auto-olhar, né, Paty? A gente se olhar de uma maneira diferente, a gente questionar, uma coisa que a Patrícia falou muito comigo nesse processo. Questione, né? Ana, questione as coisas que você acredita. Você acredita dessa forma? Por que que suas coisas têm que ser perfeitas, né? Não Uhum. precisa ser perfeito para você fazer. Faça bem feito. Por que que você Então, tem tanto medo assim de fazer certas sim, coisas, né? sim, Por que que você ainda não começou tal coisa? O que sim, está te travando? Tem várias exato. coisas aí, né? Às vezes uma profissão, né, um dom que a gente tem, que a gente já falou aqui. Às vezes a gente tem um dom que a gente tem medo de exercer. Então, nosso convite é esse. Se olhe com um novo olhar, exerça esse olhar de compaixão com você mesma, né? Questione esses padrões errados, essas crenças falsas, traga luz, né, sobre as suas trevas e estabeleça pequenas tarefas, né, Pati? Pequenas tarefas, use papel e caneta, escreva, a partir de hoje eu vou fazer isso. Isso foi, olha, eu fiz um caderno com a Patrícia de alguns encontros que a gente teve, né? Porque assim, escrever, quando a gente escreve, nosso cérebro entende que é importante, né? Então, Exatamente. escreva as suas metas, liste as suas dificuldades, atitudes para você trazer um novo diante das suas dificuldades, né? Que foi uma coisa que você me ensinou. Você tem essa dificuldade? Crie uma tarefa para você conseguir Uhum. romper com isso, né? Exatamente. E é isso, né, gente? A gente É, convida vocês a realmente buscarem ter esse olhar, né? Como é que se diz? Essa autoimagem curada, né? sim, Tanto eu quanto a Ana, em diferentes expressões, a gente tem o mesmo objetivo, que é ajudar vocês sim, a realmente terem esse olhar de cura para vocês mesmos, né? sim, verdade, Então, nós acreditamos piamente nisso, né? A gente tem como exato, propósito de vida realmente trazer isso para as pessoas. sim. E a gente convida vocês, né, a estarem se engajando aí. Sigam a Sim. Ana nas redes sociais. Segue o meu Sigam a Instagram parte. também. Eu queria deixar uma palavra para vocês. João, pega minha Bíblia rapidinho, por favor. Qualquer Bíblia. Rapidinho, Pati. Um salmo que eu amo e que esse salmo traz muita verdade sobre a minha vida. Salmo 139, né? Senhor, tu me Uhum. sondas E e me conhece. conheces. Sabe o Sim. meu levantar e o meu deitar. Ainda a palavra não me chegou à boca e você já conhece toda, né? Eu meio que Uhum. já sei Tu esse me salmo. teceste no seio da minha mãe. Sim, Ainda substância informe tu vistes. E no oculto, sendo quando no oculto foi formado, tu conheceste todos os meus exatamente. dias. Sim, Escrevestes no teu livro todos os meus dias. Eu acho lindo demais. sim. Eu acho lindo demais. E ó, a gente falou os primeiros versos, né? Tu me Aham. cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais. Conhecimento, hein? A gente conhecer o que Deus pensa a nosso respeito. E está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde eu poderia escapar do teu espírito quando a gente quer se esconder aí, né? Tem um que a gente não consegue se esconder dele, que é Deus, De ele jeito conhece a nenhum. gente, né? Então aqui ele vai falar que onde a gente for, Deus vai estar ali nos assistindo. E aí o verso 13 fala que isso aqui, gente, é libertador. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Então, quando a gente estava sendo tecido no ventre da nossa mãe, Deus, só Deus conhecia a gente. Então, Ele nos desenhou, né? Ele desenhou os Uhum. nossos olhos, a nossa boca, o nosso nariz, a cor Deixa eu da te nossa contar um pele. mistério. Tem um mistério. Ah, Não sei. Você conta. sabia que você estava dentro da barriga da sua avó? Não.
Você estava dentro dos óvulozinhos que estavam sendo formados na sua mãe quando ela estava dentro da barriga da sua avó. Gente, que tremendo! Que quando a minha mãe estava sendo tecida, os óvulos já estavam Você sendo já tecidos. estava lá. Gente, que tremendo! Glória a Deus. Então é isso aqui, ó. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Então, que a partir de hoje a gente exerça um novo nível de convicção dessas verdades, porque muitas vezes a gente dá mais crédito para as vozes, os fantasmas, do que para as verdades, né? Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em No secreto oculto fui fui formado formado e entretecido como nas nas profundezas da profundezas da terra. terra. Os teus olhos viram o meu embrião, Substância todos os informe. dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, antes de qualquer. Não, errei. Como é grande a soma deles, se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Então, gente, essa é a verdade ao nosso respeito, que nós fomos feitas de uma forma maravilhosa, que Deus tem muitos pensamentos ao nosso respeito, que a gente Uhum. tem aí uma plenitude de vida, né, Paty, para viver, e que não vale a pena a gente se ater aos bloqueios emocionais, traumas do passado. Libera todo Uhum. mundo, libera perdão e vamos viver o novo Vamos fluir. que Tem Deus tem para uma, nós. tem uma figura que o Felipe, o meu mentor, né? Sim, Ele sempre fala pra gente que é o seguinte: o céu é azul. Às vezes a sim, gente olha para o céu e a gente não vê o céu azul, porque a gente está vendo as nuvens. sim, Mas as nuvens são transitórias, né? Até o arco-íris é transitório. Mas a verdade é sim. que o céu está lá e ele sempre será azul. Ele sempre vai estar lá. E é Nós inabalável, né? somos o céu azul. Sim. Mas às vezes a gente só olha para as nuvens que estão lá e a gente acha que nós somos as nuvens, né? Uhum. Nós não somos as nuvens. Nós somos o céu azul. Então, nós não somos o bloqueio, nós não somos a imagem distorcida que a gente vê, às vezes, Sim, no espelho, quando a gente está bloqueado. A gente é a imagem que ele tem de nós, que é uma sim, imagem clara. Nós somos o céu azul. A gente sim. quer alcançar essa imagem, né? Amém. E a gente vai Amém. alcançar essa imagem. Vai sim. E conte conosco, né? Quem precisar de ajuda aí para se vestir Ah, melhor, eu quero fazer o meu teste de coloração, pessoal. Eu preciso fazer ainda. a gente vai fazer, vamos combinar. Isso já é Análise uma de promessa. estilo também é bacana fazer, né? Sim, Depois a é gente. muito interessante. E quem precisar de ajuda nessa área de bloqueios emocionais, de traumas, de superação, a Paty conduz esse processo de uma forma muito tranquila, muito leve. Ela é uma pessoa muito assim polida, né? Então ela conduz esse processo de uma forma muito bacana. Então, por favor, a procurem e a gente está à disposição de você. E eu te agradeço pelo convite, Paty, foi ótimo. Você é uma querida, um presente de Deus para mim. Amém, obrigada. Também você é uma amiga maravilhosa, né? Essas pessoas Amém. que Deus põe na vida da gente, né? Sim, E dizer que, assim, a gente tá. A live foi tão boa que rendeu duas lives, né? Rendeu sim, dois tempos aí sim, seguidos. Eu quero agradecer a todo mundo que teve essa disponibilidade aí, essa paciência, sim. né? Que ficou aí Obrigada, até gente. agora. A gente agradece muito, né? Sim, Vocês. A Ana está aí trabalhando como consultora de imagem, estilo e também com essa pegada aí como é que se diz? De autoestima, de cura emocional. autocura emocional, né? Sim, Trabalhando na imagem. A gente, né, pegou forte essa questão de destravar esse propósito aí da Ana. sim.
Eu sou servidora pública, mas estou me descobrindo como, né, nessa parte aí De da mentoria. saúde, né, do desenvolvimento pessoal, mas Sim, linkando a parte da saúde, saúde física, mental e espiritual, né, para sim, destravar. O meu papel é de ativar pessoas, né? Eu sim, sou mentora, mas para ativar pessoas a serem saudáveis em todas as áreas da sua vida, certo? sim, E a gente está verdade, juntas aí nesse propósito de ajudar vocês também a verdade. se engajarem no propósito de vida de Sim, vocês, sim. E eu certo, posso gente? dizer, eu posso testemunhar que eu sou outra pessoa, né, Paty? Você me mandou as mensagens, meu Deus, quem é essa? Eu mando para Ana, eu falei, nossa, tá toda desbloqueadinha, né? Então, assim, eu posso testemunhar a eficácia disso, né? Da gente identificar esses processos e romper com isso. Eu Ai, escutei uma minha, risada aí, tem uma pessoa dando gargalhada aí que eu ah, escutei. é, a família aqui, amiga. A Ana tá toda desbloqueadinha agora. Eu falo, Obrigada, gente, todo dia tem uma surpresa nova, que coisa né? boa. E assim Muito bom, nós muito vamos bom. viver, né? Todo dia viver o propósito que Deus estabeleceu para nós. Então nós abençoamos vocês para viverem também o novo que Deus tem para vocês e para vocês se verem de uma forma saudável, tá? Obrigada, Exatamente. gente. Obrigada, Obrigada a gente. todo mundo. Um Grande beijo. beijo. Desculpa aí quem a gente não falou o Glauce, nome. Foi muita sim, gente. Eu vi um pessoal entrando, pessoal que eu sim, conheço, as meninas, até os rapazes também que eu conheço entraram também. sim. Não falei com ninguém. Desculpa, gente. Desculpa mesmo. Ficou para trás que a gente foi falando, 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 falando. E aí a gente se empolgou e foi Ah, para o pode segundo repetir a tempo, live. né? Ó, mas deixa É, eu, para não ser injusta, né? Elis, a Maria, tem outro seu outro perfil aqui. Alguém entrou com seu outro perfil aqui. foi, meus Nívia, filhos. Laila, a Jan, Beth, a Jaque, é a Bela, né, que você falou. A Bela, Kellen, Karen, Kelly, Elzita, Ana Diana, Paula, esse sobe meu que eu não sei bem, quem é. Glá, Eliosório, Yuli, Marcos, Ana Karen, Paula, Matheus, Rita, Érica, sim, Paula, sim. Laila, Genane, Elzita, psicopedagoga, Glauce. A Glaucia, eu preciso contar uma coisa rápida. Eu fazia pedagogia na UEG com a Glaucia e eu chegava na faculdade de bota bronze de manhã, porque a moda estava muito assim fluindo, né? Aí a Glaucia Nossa, falava, meu Deus do céu, será que é pedagogia mesmo o curso que essa mulher? E a Glaucia pegava muito no meu pé, tanto é que toda vez que ela vê uma bota dourada, ela me manda uma mensagem, né, Glaucia? eu tô Minha doida cunhada, atrás de uma. vou te dar dicas, então. Obrigada pelo apoio, a gente ama vocês, gente. Vocês são um presente de Deus para nós. Muito obrigada. Gente, muito obrigada mesmo por tudo, obrigada pelo apoio. Foi uma live foi muito bacana. Foram duas lives, né? Sim, Vai ficar salvo aqui. Eu só tenho a agradecer realmente a vocês. Hoje eu não vou fazer live às 21 horas, porque afinal de contas, né, nós estamos aqui até agora. Tem nem necessidade, né? Foi sim. completo o trabalho aí. Ana, em breve vai estar fazendo as lives dela também, né? Ana já está com vídeo, já está colocando vídeo aí no YouTube, já lançou o canal no YouTube. Estou felicíssima quando eu vi, na hora que eu vi, eu falei, pronto, né? Saiu o Obrigada, canal. obrigada. E sigam a gente aí nas redes sociais, tá, gente? Que a gente só tem a agradecer aí a vocês mesmos. Paula entrou agora, Obrigada, amiga. Débora. Gente, muito obrigado mesmo, de coração, de Sim, verdade. é uma última coisa para fechar, gente. Que bonito isso, né? Eu sonho com isso, da gente poder se alegrar com a alegria do outro, né?
da gente torcer pelo outro, porque quando a gente entende o nosso processo, o nosso papel aqui nesse universo, a gente não compete com o outro, a gente se alegra, né? A sua alegria é minha alegria, né? E a Paty vibrou tanto comigo de eu ter rompido essa barreira, né? De ter criado meu canal, que já estava criado há um tempão, mas eu não tinha coragem nem de contar para ninguém que eu tinha criado. Então, isso é... Ah, meu canal é Ana Leão Estilo, gente. O mesmo do Instagram, Ana Leão Estilo. E isso é muito bacana, né? Da gente ver, a gente torce uma pela outra, a gente vibra com a vitória uma da outra, e isso é muito bom, né? Isso é maravilhoso da gente viver. Então, a gente não Exatamente. precisa temer também, né? O que Isso, outras pessoas vão vivenciar, porque nossa assinatura é única, nossa digital, claro. né? Cada um é um. Não precisa ficar com medo de, né, de ficar repetindo, ah, mas tem tanta gente que fala disso, mas não tem problema, né? Como você não Faz, tem ninguém, você é um, é, né? exatamente, viva o que Deus colocou para você viver, né? Seja você mesmo e fique em paz com isso, né? Sem peso, né? Não carregue esse peso. Que mais algum recado, Ana, que você queira Não, dar para só os seus... agradecer mesmo e a gente se vê aí, a gente está à disposição de vocês. Siga a gente E nas redes sociais, né? Ana tem o YouTube, agora em breve a Ana vai ter várias outras coisas, né, Ana? me mandem aí o que vocês querem ver de vídeo, de dificuldade que vocês têm, porque eu vou fazer uma comunicação direcionada com aquilo que vocês querem e anseiam. Isso. Convido também quem tiver interesse a entrar no meu canal do Telegram, tá lá na minha bio, que é a minha primeira página do Instagram, tem um linkzinho. Lá tem um canal Telegram que a gente fala de saúde em 3D, que é saúde do corpo, da mente e do espírito. Tô diquinhas de saúde. Estou com um grupo de meninas que está participando do desafio. A Ana está no desafio também. Desafio de 21 dias de foco total, gente. Foco total na saúde, dieta, treino, bons hábitos. Tá? Dicas, vale a pena, gente. Esse é Entrem nesse um. canal do Telegram, que a Paty coloca muita coisa legal. E para quem precisa, todos nós precisamos, né, de mais saúde no nosso dia a dia. Com certeza ela vai poder te ajudar de alguma forma. Uhum. E também tem o YouTube, tem as outras redes lá. Lá na bio vocês olhem. E a Ana também vai começar a se movimentar aí. Eu já tô dando os desafios para Ana, né, Ana? Começou com o YouTube, agora Sim, o céu é o limite agora. Vamos voar. vamos voar, vamos seguir em frente. É isso aí, gente. Muito obrigada. Beijo para Beijos. todo mundo. Obrigado, gratidão. Quer fazer a selfie? Aproveita que dá para fazer a selfie. Faz aí que eu tenho medo de desligar a live fazendo essa Ai, peraí, selfie. deixa Então eu faz só. você. Deixa eu fazer o seguinte. Meu Deus, como é que eu faço para. Peraí. Só um minutinho, gente. Desativei temporariamente só para bater a selfie. Vou ativar aqui. Pronto. Então é isso aí, gente. Muito obrigada, realmente. O seu canal tá lá no seu feed, né, Ana? Tá no Eu meu vi lá. feed já. Tá. A Isabela me ajudou a colocar o link lá na bio, tá lá. É Ana Leão Estilo também. Uhum. Então é isso aí, gente. Beijo para vocês. Muito obrigada. E Obrigada, até Paty. breve a gente faz outro depois. Vamos sim. Beijos. Beijo, tchau. Tchau.